Oi, meu nome é Heloísa e eu tô aqui pra fazer a denúncia de um relacionamento abusivo que eu vivi durante 6 anos. É muito difícil fazer essa denúncia porque o meu abusador, ele não é um abusador óbvio. Ele não é um cara bruto que fica fazendo piadinha machista, nada disso. Ele é um dramaturgo, é um intelectual, visto como um cara super progressista, sensível e até mesmo feminista por grande parte da classe teatral de São Paulo. A outra coisa que torna a minha denúncia difícil de ser feita é que eu vivi um episódio de violência psicológica e muitas pessoas ainda não veem isso como abuso. Parece que abuso é só quando você apanha, enfim, mas só que não é bem assim. O meu abusador começou a dar em cima de mim quando eu tinha 17 anos. Ele foi meu professor na faculdade de teatro e ele foi também o primeiro cara com quem eu transei 2 anos depois, quando a gente começou a se relacionar. E depois de 1 ano de relação, ele me contou que tinha uma outra companheira, mas que era ok a gente continuar ficando, porque o relacionamento dele com ela era super aberto e tal. Só que eu fiquei muito chateada, porque eu senti que a minha narrativa e o meu poder de escolha foram roubados de mim. Porque afinal de contas eu escolhi perder minha virgindade com um cara solteiro, não com um cara comprometido, sabe? Não era essa história que eu queria contar, que eu queria guardar. Mas só que ele me dava tanta esperança de que ele ia separar dela, ia ficar comigo, que eu acabei ficando mais 1 ano junto com ele. Só que durante esse ano, ele começou a ser muito babaca, assim, a ser muito negligente. A minha autoestima ficou completamente destruída. Eu desenvolvi um quadro depressivo, eu comecei a tomar remédios controlados e tal. E daí eu falei, ai, chega. E eu decidi terminar com ele no finalzinho de 2012. E ele foi super reativo ao término. Ele me ofendeu, ele me desrespeitou, ele me culpou por absolutamente tudo, não assumiu nenhuma responsabilidade. E eu fiquei transtornada com essa reação dele, assim, completamente. Aí eu cheguei em casa, eu tomei uma overdose desses remédios que eu tava tomando pra tentar me matar. E depois desse episódio, todas as pequenas relações que eu tive foram totalmente conturbadas, porque eu fiquei me sentindo culpada, porque ele me colocou pra baixo a ponto de eu achar que ele era a única pessoa que podia me amar, que podia me valorizar. E um tempo depois eu fui pra Londres fazer um mestrado, e mesmo depois de 1 ano lá, eu não consegui desfazer essa dependência emocional. E daí a gente reatou quando eu vim passar férias no Brasil. E ele me disse que me amava, que nunca deixou de pensar em mim nenhum dia da vida dele, que ele sentia muito a minha falta. E eu falei pra ele que eu sentia as mesmas coisas, mas só que aquilo só ia dar certo se ele se separasse da esposa dele. E ele me fez 1000 juras de amor. Eu voltei chorando pra Londres. Eu refiz todo o esquema do meu mestrado pra reduzir o período e voltar antes pro Brasil pra ficar perto dele, enfim. E a gente manteve uma relação à distância. Só que depois de alguns meses, ele voltou a ser negligente, a ser rude, e eu cobrei um comportamento diferente dele. Quando eu cobrei, ele falou assim, Heloísa, você tem que entender que eu sou um homem muito livre, que eu dou liberdade pras pessoas. E eu falava, você não tá me dando liberdade, você tá me escondendo, você tá me silenciando, enfim, falando um monte de coisas pra ele. E daí ele fez eu me sentir super culpada por ter confrontado. E foi quando eu comecei a perceber que talvez aquela relação fosse abusiva. E eu escrevi sobre isso em um blog que eu tinha na época. Ele leu o texto, me ligou e me xingou de tudo. Ele gritou comigo no telefone até eu começar a chorar e pedir desculpas pra ele. Foi horrível, mas aí depois disso ele mudou muito o comportamento, ele ficou super carinhoso e ficou tudo bem. Pouco tempo depois eu voltei pro Brasil, em maio de 2016. A gente se reencontrou e aí ele tava prostrado na cama, falando que tava com uma doença cardíaca e outra doença que era estomacal, que era tudo muito grave, muito esquisito, que ele não conseguia trabalhar, que ele não conseguia comer quase nada, que ele não conseguia transar, enfim, que ele não conseguia fazer nada. E nos meses seguintes, essa doença só piorou. Eu vi esse homem se contorcer de dor na minha frente diversas vezes. Mas se por um lado ele tava mal daquele jeito, por outro lado ele tava cada vez mais romântico e a gente tinha cada vez mais uma rotina de casal mesmo, sabe? E ele falava pra eu não me preocupar com ele, porque ele tava sendo tratado por um médico aposentado, amigo da família, que tinha uma clínica do outro lado da cidade, mas que ele abria essa clínica só pra cuidar dele. E ele me dizia também que a existência dele tinha virado um inferno por causa dessa doença e que eu era a única alegria que ele tinha na vida. Mas só que toda vez que a gente discutia, ele falava que se ele tivesse um ataque cardíaco no meio daquela discussão, a culpa era minha. Eu ficava muito mal, porque ao mesmo tempo que eu era a maior alegria da vida dele, eu era a possível causa da morte dele. Ele prometeu que ia assinar os papéis de divórcio e me assumir como namorada antes de terminar o horário de verão de 2017.
E no final de 2016, ele me falou que ia começar um tratamento cobaia com um médico dos Estados Unidos que ia enviar a medicação para ele. Era um tratamento seríssimo e que esse tratamento ia durar o Natal, o Ano Novo e o comecinho de janeiro, assim. Aí eu passei os primeiros dias do ano super desamparada, a gente se encontrou no meio de janeiro, só que ele não tinha apresentado melhora. Aí um tempo depois ele começou a fazer uns exames de tumor, e aí depois de um tempo ele me falou que os médicos falaram que ele não tinha cura. Eu fiquei desesperada, assim, foi horrível ouvir aquilo. E uma semana antes de acabar o horário de verão, ele me falou que já estava assinando os papéis de divórcio. E eu não dormia a semana inteira, eu não conseguia acreditar que depois de 6 anos eu finalmente ia ser assumida. E